Prazer estar com vocês. Meu nome é Alan Orsi, sou gerente regional da Duncan Aviation para América do Sul, América Central e Caribe. Então, prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí de informação. Bom, boa tarde. Obrigado, Marcelo e Aviation Talks aí pelo convite. Meu nome é José Vinícius, sou gerente de vendas de sistemas aviônicos, né? Navegação, conectividade, não está relacionada a hardware, tá? Para a América do Sul, tá? No quesito conectividade referente a serviços, a gente tem o Marcos aí, que é a pessoa de vendas aí para a América Latina. Também sou responsável por novos negócios na América Latina. Boa tarde a todos, meu nome é Leandro Silva, sou administrador-presidente da Dallas Airmotive do Brasil, que em 2021 se transformou e foi adquirida pela Standard Aero. Estamos em Belo Horizonte, atendendo toda a frota brasileira em manutenção de motores e APUs, Honeywell, Pratt, uma linha extensa aí de modelos, diversas aeronaves, turbo-hélice, jatos, e atendendo fisicamente aqui em Belo Horizonte e remotamente no Brasil inteiro. Bem, vou começar com uma pergunta para os três. Acho que isso é importante. Acho que ter o parecer de cada um, começando com o Alan, Leandro e depois o JV, o José Vinícius. Uma das coisas que eu acho que a gente no mercado, não só brasileiro, mas na América Latina, a gente não é tão educado, né? Eu digo, quando eu falo a gente, é o proprietário da aeronave, junto com, às vezes, determinados gestores, em não executar um planejamento adequado, né? Um planejamento de saber quando eu tenho que parar, quando que eu tenho que pedir uma cotação, né? Se eu tenho uma manutenção grande vencendo daqui a um ano, quando que é o momento de eu começar a planejar essa manutenção? Solicitar uma cotação, pedir uma reserva de slot. Eu tenho uma revisão pequena, de 100 horas, 500 horas, são 2 dias na oficina. Hoje, o mundo todo enfrenta um grande problema, que é a disponibilidade de slot. O que é o slot? É o local dentro do hangar para poder executar essa manutenção. Então, eu queria que o Alan começasse respondendo um pouquinho, baseado na experiência que ele tem nessa parte de vendas e gestão de manutenção de aeronaves, né? Explicar um pouquinho o que seriam as boas práticas para a gente poder ter o melhor resultado quando a gente vai planejar uma manutenção. Perfeito. Hoje, o cenário que a gente tem do mercado executivo, turbofan, que é o que a gente... e também a parte de turbo-hélices também, mesmo pistão, a quantidade de aeronaves hoje, como a gente estava mostrando nos gráficos que no painel anterior, o crescimento está sendo assim exponencial. Só que o que acaba acontecendo é que a demanda está muito alta e não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, o que acaba acontecendo? Se a gente não tem um planejamento com sendo bastante antecipado, os centros de serviços hoje, a quantidade de centros de serviços no mundo, eles não dão conta da demanda de aeronaves que tem para serem realizadas as manutenções. Então, a gente também tem um problema hoje que é mão de obra também, que também, não digo que está escassa, mas pela demanda, a gente não tem mão de obra o suficiente para poder cobrir toda a necessidade dos serviços hoje atuais, na parte da aviação também executiva. Então, esse planejamento, que eu também gosto de chamar de parceria entre o operador, né, o proprietário e o centro de serviço que está fazendo a manutenção, é extremamente importante que ele ocorra o quanto antes. Então, assim, isso a gente tem começado a ver uma mudança nos mercados, também no mercado latino, porque muitos clientes já perceberam isso, que se a gente aguardar até o último instante, o slot que a gente estava falando, provavelmente ele não esteja disponível, né? Então, hoje, independente do tamanho da manutenção, é importante a gente começar a se programar, mesmo também para serem feitos pedidos de peças, eu colocaria de 9 a 12 meses de antecedência. Então, assim, não só para o Brasil, mas no caso nosso, que estamos localizados nos Estados Unidos, também a demanda é muito alta. Então, a gente tem que trabalhar com muita antecedência também. E também, pelas questões também, em alguns pontos de escassez de peça, ou lead time de produção de peça,
muito grande, ou mesmo no caso de overhaul, de trem de pousos também, que acabam sendo extensos também, para que a gente possa se programar com antecedência. E não só isso, a gente se programando com antecedência, a gente tendo essa parceria entre operador e centro de serviço, para que essa sinergia aconteça de maneira fluida, né? Eu acho importante para poder ter realmente um planejamento que você tenha um custo-benefício e um planejamento de valores corretos para manutenção e também na parte de mão de obra também. Fala com o microfone um pouquinho mais próximo. Tá. Então, e também para poder ter essa parte da mão de obra também bem definida. Então, isso também vai garantir o downtime da sua aeronave. Né? E a gente sabe que a aviação executiva, ela existe porque realmente o proprietário ele precisa dessa ferramenta, muitas vezes não só para uso privado, mas também para os seus negócios. Então, ele precisa de disponibilidade. Né? Exato. E eu costumo dizer que planejamento de manutenção é igual conduzir uma orquestra, né? Assim, a gente tem 3 especialistas aqui, um em cada segmento. E assim, a partir do momento a gente pensa muito na célula, né? Ah, beleza, o avião, mas o avião tem motor, o avião tem aviônico. Como que tem que ser essa conexão, por exemplo, entre a empresa que executa reparos em motor com a empresa que faz a manutenção em célula? Assim, a Danca é uma empresa que ela já tem contatos com a Standard Aero, então assim, as conexões ficam mais fáceis. Mas eu queria que você educasse um pouco o público. Às vezes ele trabalha com oficinas menores, às vezes no Brasil, e é muito comum, eu vejo o pessoal falar, e planejamento de manutenção? Não, eu tenho plano, cobre tudo. Não, tudo bem, você tem plano, cobre tudo. Mas você também precisa planejar do mesmo jeito, porque se você não planejar, dá problema. Fala um pouquinho, Leandro. Eu falo o seguinte, o planejamento tem que ser proporcional àquela manutenção que você está fazendo. Então, as grandes manutenções exigem um planejamento maior. Mas os desafios que nós, as oficinas, né, como o Alan bem falou, são tão grandes que hoje o planejamento é importante até para aquelas menores manutenções. Tem mudado, mas a gente ainda tem visto muito aqui no Brasil a atuação de alguns operadores e alguns gerenciadores de aeronaves que, por exemplo, educam o seu cliente, né, o seu patrão, a usar a aeronave até o limite daquela tolerância daquela inspeção. Muitos motores, não só motor, mas na célula, né, muitos itens, principalmente os itens maiores, têm uma certa tolerância. E o brasileiro tem uma mania de usar aquela tolerância até o final. Aquela tolerância é justamente para propiciar uma janela para você se planejar. Então, muitas vezes, bate na nossa porta um cliente, tem que fazer uma inspeção de 250 horas, é só trocar um filtro e tal. Eu viro e falo, pois é, mas o intervalo dessa inspeção é de 150 a 250 horas. Ou seja, você teve 100 horas na sua operação, 2, 3 meses, e você não conseguiu planejar? Infelizmente, eu tenho 10 na fila executando esse serviço nesse momento. Então, a questão de educar o operador e educar, muitas vezes, o mecânico ou o gerenciador daquela aeronave, nesse sentido, é muito importante. Obrigado. José Vinícius, agora uma pergunta, né? Como que a gente casa isso tudo? Manutenção programada com modernização. Eu vejo que as modernizações assim, mais comuns, o JV pode falar um pouco da modernização de aviônica, né, que são os upgrades. Cada dia que passa, os controles de espaço aéreo, eles estão mais tecnológicos, então eles exigem que as aeronaves tenham mais tecnologias embarcadas, né? Eu costumo dizer que eu trabalhava com um designer de aeronaves, ele costumava falar que é o seguinte, a célula é o corpo, o motor é o coração e a aviônica é o cérebro, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma modernização de tecnologia, mesmo que a aeronave ela esteja fisicamente íntegra, determinadas tecnologias que a gente tem em modelos fabricados há 20 anos atrás, alguns sistemas estão se tornando obsoletos, com obsolescência, né? E, além disso, também tem a questão do conforto, né? O design do interior não traz muito aquele appeal mais moderno, minimalista hoje, que está tão na moda. Às vezes você vai pegar uma aeronave com 20 anos, aquele interior todo marrom, meio escuro, você entra na aeronave meio pesada. E nas paradas de manutenção de grande porte, que eu diria que são as manutenções de 10 anos, 12 anos, dependendo do fabricante, surgem essas questões de modernização, né, e reforma de interior.
JV, se você quiser começar a falar um pouquinho de modernização, questão de planejamento, quais são os benefícios, os ganhos, até depois de liquidez da aeronave no futuro modernizada. E, Alan, complementa também um pouquinho com reforma de interior, por favor. Tá, ok. Eu acho que o ponto bem importante, né, é a questão do planejamento, que foi o que o Alan comentou, né? Não só o que está relacionado à manutenção, né? Mas também no que está relacionado aos upgrades, né? A gente sabe, como o Marcelo mostrou, a frota de 2024 para 2025, no que está relacionado a jatos, teve um aumento aí de 14,5% e, consequentemente, a gente também tem um aumento aí de novos upgrades e novos produtos que estão sendo requeridos por essas aeronaves, né? E com relação ao casamento da manutenção e do cliente e dos componentes do que está relacionado a aviônicos, né? A gente trabalha de uma forma muito proativa com o operador, né? E também com os fabricantes, com os nossos principais parceiros, seja a Duncan, seja a Maga Aviation, por exemplo, que está aqui também, né? Então a gente sempre tenta fomentar e prover toda a informação necessária no que está relacionado à obsolescência. Mas não só obsolescência, né? Que hoje é um fato, né? Principalmente no que está relacionado a eletrônicos, né? Então a gente pega em 10 anos quantas versões do iPhone a gente já teve, né? Então é isso. A aviação também, os eletrônicos no que está relacionado à aviônica, se comporta da mesma forma, né? Mas estamos falando, porém, a gente está falando aqui de obsolescência, que são produtos que estão voando há 20, 15, 25 anos, tá? Então, a gente, e igual o Marcelo falou também, né? Muitas vezes o dono está preocupado com o interior, mas muitas vezes ele não entende muito. Na realidade, a grande maioria não entende muito o que está ali, que é a interface entre a aviônica e o piloto, né? Então, juntamente com os nossos parceiros, né, a gente promove reuniões em conjunto com o cliente, seja com a pessoa que faz a gestão da aeronave, ou seja, principalmente com os pilotos, né, em educá-los, mostrar aquelas obsolescências que hoje, para clientes que têm o plano da MSP, por exemplo, muitos componentes não são cobertos pelos planos, tá? Então é manter essa educação com os clientes do que está obsoleto, o que a gente está trazendo de novas soluções, e não só cobrindo a obsolescência, mas como aquela nova solução, ela vai agregar em termos de conforto, segurança e principalmente redução de custo de manutenção, tá? Que é o que impacta o DMC da aeronave. Então, além disso, a Honeywell, a gente trabalha de uma forma muito proativa em tentar minimizar o impacto do investimento para o operador, né? A gente sabe que eletrônicos têm um alto investimento, né? Então, no passado, a Honeywell trabalhava muito com o conceito de trade-in, né? Que é basicamente o que a Apple faz hoje. Você chega para trocar o seu iPhone, ela te paga um valor X pelo seu telefone velho e você tem uma redução no seu investimento do novo produto, né? Então a gente trabalhou muito dessa forma no passado, né? Porém hoje a gente tem duas formas que a gente trabalha para promover e motivar o investimento nos upgrades, né? Que é através de um crédito que ele pode ter, ele pode usá-lo, por exemplo, no MSP, caso o cliente tenha um programa de aviônicos, né? Ou um incentivo diretamente que a gente oferece diretamente para o operador, né? Entre Honeywell e cliente. Então são 3 transações que a gente tem aqui, né? A gente tem o fechamento do contrato entre o operador com o nosso parceiro, que vai implementar a solução. O nosso parceiro ele vai adquirir o produto da Honeywell para instalar na aeronave e a Honeywell vai oferecer esse incentivo diretamente para o operador, tá? E muitas vezes produtos que a gente já não está mais distribuindo, por exemplo, como é o caso das telas. A gente tem alguns exemplos aqui com a Duncan e com a Maga Aviation, por exemplo, que mesmo a Honeywell não tendo mais a distribuição daqueles componentes, a gente também continua oferecendo incentivos diretamente ao operador para promover o upgrade, né?